Seja bem-vindo a mais uma live do Inglês Sem Drama. Very good! Vou começar enviando então essa live para que mais pessoas possam aprender inglês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o do, alright? Falando um pouquinho sobre o simple present, o presente. E a gente vai aprender então a colocar na prática o presente em inglês. Very good, guys! Então, let's start! Vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o present, o presente no inglês, tá? De uma forma simples e de uma forma prática. Mas para isso a gente precisa de uma revisãozinha rápida para a gente conseguir então desvendar aí o inglês e como formar frases, né? Como falar das suas rotinas diárias. Então, guys, vamos começar falando um pouquinho sobre sujeitos em inglês, the subjects, os sujeitos em inglês. Só que hoje a gente vai falar especificamente com os que a gente usa com o do. Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários pra mim quais são os sujeitos que a gente usa o do, se vocês lembrarem. Se não, depois daí eu falo pra vocês em português e vocês podem colocar em inglês também. You, very good, Geraldo, you. What else? Quais outros? Temos pelo menos mais 3. I, very good, Luana, I. Jesus amado, eu tô viciada na plataforma do curso, perfeito, do Inglês Sem Drama. E é um vício, né? Tu fica ali completando o exercício, ganhando a pontuação, e daí tu vê que a tua posição no ranking vai subindo, então é muito legal. Ele fica te incentivando o tempo todo a querer melhorar, a querer se exercitar cada vez mais, né? We, she, no. Com o she a gente não usa, tá? O she é o que a gente considera singular. Repeat the question, please. Quais os sujeitos que usamos o do como verbo auxiliar? No, vamos lá. We, ok. Sim, com we usamos. Com it, no. It também consideramos singular. Por quê? He, she, it. Eu digo que são a terceira pessoa do singular. Vamos lá. It. It is a bottle. Isso é uma garrafa, tá? It is a bottle. Então, it é usado quando eu falo de um objeto só. Mesma coisa vai acontecer quando eu uso o he e o she. He is a handsome guy. Ele é um cara bonito. Tô falando de um só. She is a smart girl. Ela é uma garota inteligente. Agora, quando eu quero transformar qualquer um deles em plural, basta eu dizer they. Então, o they é o plural de he, she ou it. They are beautiful. Pode ser que eu tô falando de meninas, ok? Provavelmente eu estou falando de meninas ou estou falando de algo no plural. Pode ser objetos. They are bottles. Se eu tivesse, por exemplo, duas águas. They are bottles. It is a bottle. They are bottles. Então, vamos lá, guys. Revisando, então, com quais sujeitos que a gente usa o do. I, you, we and they. Escrevam aí pra mim nos comentários esses 4 sujeitos, então, pra eu deixar fixado, tá? Vamos lá, então, o que é o sujeito da frase? É a pessoa que tá fazendo aquela ação, que é a pessoa principal dentro de uma ação, certo? Então, agora, vamos pensar em algumas frases, alguns exemplos em inglês. Eles amam pizza. Escrevam aí pra mim também. Eles amam pizza. Como que a gente fala isso em inglês? Eles amam pizza. Write in English, please. They love pizza. Very good. É uma frase positive, affirmative, ok? Uma frase afirmativa. Como é que eu formei essa frase? Simples. Eu sempre começo pelo sujeito. I, you, we ou they. Quem que vem depois do sujeito? Love. Love é o quê? Uma ação, certo? É um verbo. Então, aqui depois do sujeito, assim como no português, em português eu falo eu amo, eles amam. Em inglês é a mesma ordem. Então, eu digo eles amam, they love. E o que eles amam? Pizza, alright? Para formar a frase afirmativa, então, subject, sujeito. Depois vem um verbo, sleep, watch, study, qualquer verbo, tá? E mais um complemento. I watch TV. They go to the movies. Coloquem aí pra mim um exemplozinho usando um desses sujeitos, tá?
Fazendo uma frase afirmativa, então, tá? Usando I, you, we ou they. Podem colocar aí pra mim nos comentários, tá? Vamos lá, façam pra mim um exemplozinho usando uma frase no presente com I, you, we ou they, um verbo e um complemento. Já dei vários exemplos aqui, é só seguir essa mesma ordem. You can eat tomatoes. Ok. A frase tá correta, Rê. Só um detalhe é que tu acrescentou o can, tá? O can, ele é um modal. Ele entra numa outra categoria. Tu fez uma frase um pouquinho mais, mas tá certo também. Ou você poderia dizer you eat tomatoes. Tá certo também, tá? You eat tomatoes. Very good. I will do my homework. Aí a Rê, ela não conseguiu ficar só. Ah, very good. You are great, girl. Não precisa usar o will, tá? O will, ele já tá falando do futuro. Eu posso dizer I do my homework. Eu faço a minha tarefa. I do my homework. Let me see. In the morning. Eu faço então a minha tarefa de manhã. Vejam que só para demonstrar o futuro, só um detalhezinho aqui, ó. Se eu quiser transformar em presente essa frase que a Renata usou, né? I will do my homework. Basta eu tirar o will. O will tá representando futuro. Alright? Bem simples. O inglês, ele, depois que tu aprende a pegada, vai ficando mais fácil. They running right now. Simple present, não é simple present, é o present continuous, na verdade, porque aqui, ó, quando a gente fala de rotinas de simple present, de do, é importante fixar o seguinte: eu uso para falar da minha rotina coisas que eu faço diariamente, semanalmente, não quando eu estou fazendo algo neste momento ou quando eu vou fazer no futuro. Eu tô falando aqui especificamente do presente, rotinas. Por exemplo, eu vou ao supermercado todas as terças, eu jogo vôlei às quintas e sextas, eu vou para a escola todos os dias. Então, coisas que eu faço com frequência, tá? Falando de rotina. They are running. Isso aí, Rê, tu corrigiu a tua frase certinho. They are running. Tô misturando, I'm sorry, vou ficar quieta. Não fica quieta, amor. Eu tô usando o teu exemplo para mostrar que também basta uma palavrinha para você mudar essa frase pro futuro. Dá para ser fácil, então por favor não deixe de comentar. Eu tô apenas corrigindo para que você perceba a diferença de quando que a gente usa um tempo e quando que a gente deve usar outro, tá? Mas o importante é tentar, é praticar. É normal que a gente cometa erros, eles fazem parte do nosso processo e é eles que nos mostram onde que a gente precisa melhorar. Verdade, eu tô falando do futuro, então aqui eu não tô falando do futuro, então eu não preciso do will. Então são detalhezinhos que a gente vê só quando a gente pratica. Se tu não falasse, tu não ia saber, tu ia ficar com aquilo ali, opa, posso falar I will do. Então aos pouquinhos a gente vai melhorando. I drink water all day. Me too. Perfect. O exemplo ficou perfeito, tá, Rê? É isso aí. I drink water, sujeito, verbo e um complemento, tá? E é isso aí. Não me importa de você me corrigir, sweetie. Você é uma inspiração. Thank you. Oh, you too. You are great. Vamos lá. Agora, se eu quero transformar essa frase numa pergunta, porque a gente chama o do de verbo auxiliar. Por que eu chamo de auxiliar? Porque ele me ajuda, ele auxilia a montar a pergunta e a negativa, alright? Então, o do, ele se chama auxiliar porque ele me ajuda a formar a pergunta e a forma negativa. Então, vamos lá. Eu vou colocar, então, they run every day, usando um pouco do que a Rê colocou ali, tá? Quero transformar isso numa pergunta, tá? O que acontece? Duas coisinhas só na pergunta. Vou colocar o do antes da frase e o ponto de interrogação. Só isso. Quer transformar, então, qualquer frase de afirmativa para pergunta, tá? Usando o presente, usando I, you, we ou they, basta colocar o do na frente da pergunta e o ponto de interrogação. Então, se eu tenho they run every day, eu uso do
Do they run? Yes, very good. A Renata já colocou. Thank you, sweetie. É que pra mim digitar aqui leva um tempão, mas é isso aí. Thank you, Rê. É isso aí. Do they run every day? Ah, vamos dar outros exemplos então. We love to go to the movies. We love to go to the movies. Do we love to go to the movies? They go to school by car. They go to school by car. Eles vão para a escola de carro. Quero transformar numa pergunta. Do they go to school by car? E é simples assim, tá? Então, lembre-se, auxiliar, porque ele me ajuda a fazer a pergunta e a negativa. E só joga ele, então, na frente da pergunta. We love to go to the movies. Do they run? Ah, não, do they run tá fixo, sorry. Very good. Do you love to go to the movies? Perfect. E agora, quando eu quero transformar qualquer uma dessas frases em negativa, o que eu preciso acrescentar para dizer não na frase? Vamos ver quem sabe. The best teacher ever. Thank you, Hey. You are awesome. Vamos lá, quero transformar qualquer uma dessas frases que dá positiva from affirmative to negative, tá? Não é transformar a pergunta em negativa, eu também consigo fazer, mas eu quero agora from affirmative to negative. Put not, very good, coloco not então. Transforma aí pra mim. They run every day. Eles não correm todos os dias. O don't também tá certo, Luana, very good. Don't. E aonde que vai o don't? Qual que é a posição do don't na frase? They do not run every day. Very good. Geraldo, na verdade, ele vai depois do sujeito, tá? Depois do sujeito. Olha só, o sujeito, they. Eles não vão, na mesma ordem que o português. They don't go. Eles não vão. Então, o don't quer dizer não. They don't go. G, Amaro. Oi. Hello, tell me. Very good, guys. Então, vocês aprenderam aí a falar um pouquinho sobre a rotina de vocês usando affirmative, negative and interrogative. G, Amaro, vamos ficar fluentes. Claro que vão. Com prática e muita prática, vocês com certeza ficam fluentes, gente. Tudo na vida é prática. Toda habilidade leva tempo, é normal, a gente comete vários erros, mas pensa comigo, quanto tempo um médico demora para se formar? Ou quanto tempo você demora para aprender a tocar um violão, um instrumento? Certo? Então você precisa praticar várias vezes até você aprender e aquilo se tornar algo natural. De tanto você repetir, aquilo se tornou natural. E com o inglês, como outra qualquer habilidade, não poderia ser diferente. Então você precisa praticar, falar, repetir, ouvir e não perder esse contato, porque quanto mais contato você tem, mais natural vai ser o seu aprendizado e você também não perde com tanta facilidade, tá? Como fazer uma pergunta na negativa? Good question. Como fazer uma pergunta na negativa? Então, você tem a pergunta, do they... Não lembro qual que é. Do they run every day? Mesma coisa que você fazer uma frase negativa, só que você tá colocando don't lá no começo da frase. Então, don't they run every day? Don't they run every day? Doesn't she... agora já usei o does, mas... Doesn't she like to go to the movies? Ela não gosta de ir? E quando que você usa a pergunta negativa? Quando você tem quase certeza que a resposta é yes, ok? Por exemplo, don't they run every day? Eles não correm todos os dias? Ué, mas tipo, eles tinham me falado, como assim? Então... A pergunta na negativa, o don't na frente, é quando você tem quase certeza que a resposta é yes, ok? Don't they run every day? Perfect. Very good, Rê. A frase afirmativa e final da frase negar. Essa é legal também, Rê, igual no português. Não tô sabendo, mas é o mesmo que eu...
Aqui, ó, vou botar um exemplo para vocês. A gente pode fazer os dois casos, tá? A primeira afirmativa e a segunda negar, ou a primeira negativa e a segunda positiva. For example, she lives in New York. Write on the comments. She lives in New York. E quase isso. Só que o que acontece? A frase, ela não vai o do. Você monta uma frase afirmativa, então eu não preciso do do. Eu não tenho uma pergunta, a pergunta tá na segunda. Por isso que eu vou negar, ou eu vou fazer o processo inverso na segunda. Então, they run every day. Eles correm todos os dias. Não correm? They run every day. Don't they? Ou don't ali, ó. Eu uso o mesmo que eu usei para pergunta, ou que eu usaria para pergunta, só que eu jogo ali no final. E essa estrutura, ela é usada da mesma forma. Ela é usada, então, para você... quando você tem uma quase certeza que a resposta vai ser sim. Então, they run every day, don't they? Eles correm todos os dias, não correm? They go to the movies on Saturdays, don't they? Eles vão para os cinemas aos sábados, não vão? Então, é a mesma ideia. She lives in New York. She lives in New York. Doesn't she? Doesn't she? Aqui eu só mudei o verbo auxiliar, que é o conteúdo que a gente vai ver, inclusive, na quinta-feira, tá? Então, fiquem ligadinhos que na quinta-feira vai ter outra aula, Simple Present, mas aí a gente vai focar só no does, só no he, she e no it, tá? Então, she lives in New York. Como o lives, como o presente aqui está sendo usado com she e o auxiliar é o does, né? Então, eu preciso fazer a pergunta dizendo doesn't she? She lives in New York. Doesn't she? Ela mora em Nova York. Não mora? Doesn't she? A Amandinha falou, quando eu quero pedir o preço de algum produto no mercado, como eu falo? Nós temos algumas opções, algumas formas de dizer, mas principalmente how much, que significa quanto custa, tá? E eu tô falando aqui de valores. How much. E aqui vai depender se eu tô falando, então, de singular or plural. Um objeto ou dois ou mais, tá? Então, se eu estiver falando de singular, eu vou usar is. How much is this ou that? Ok? How much is this? Quanto é isso? Ou quanto é aquilo? Se estiver longe de você, você usa o that. Deixa eu só, tô colocando aqui nos comentários. How much is this or that? For example, how much is this bottle? Quanto é essa garrafa? E se eu estiver falando de algo no plural, mesma pergunta, com uma diferença. Ao invés de is... Peraí, deixa eu só fixar aqui o comentário. Is, usado para singular, e o are for plural, ok? Então, ao invés de how much is this, eu digo how much are these, que é o plural do primeiro these que eu escrevi ali, ou those. How much are these? Percebam que o primeiro these e o segundo são diferentes, mas a pronúncia é a mesma, tá? E how much are these or those? Quando eu tô falando então algo de plural, algo que tenha dois objetos ou mais, e o those usado para longe, tá? Para longe. Então, how much are those shoes? Shoes, sapatos, é algo que eu não tenho singular, até porque eu tenho dois pés e são no mínimo dois sapatos. Então, shoes é plural. How much are those shoes? Or these shoes? Queria escutar seu sotaque britânico. I don't practice it. I suck at it. I really don't practice. I have been listening to Australian and United Kingdom MasterChef. So I've been listening a little bit, but it's a little challenging for me. Então, eu contei pra Rê que eu realmente
não sou boa com sotaque britânico, é bem específico, mas eu tenho praticado meu listening vendo MasterChef. Sorry. Vendo MasterChef Australia, que tem essa puxada britânica, Austrália, e o dos... ai, meu Deus, eu sempre esqueço. United Kingdom, lá de Londres, tá? Que esse sotaque bem... better? Better. Would you prefer that? É mais fechado, assim, a boca. Would you prefer that? Amei a live, sweetie. Thank you, me too. Amei também. Foi um prazer estar com vocês em mais essa live. E a gente se vê, então, na quinta-feira. Falando, então, um pouquinho sobre o Simple Present, mais focado em he, she and it. I had a lot of fun with you. Oh, me too. I had a lot of fun today. And I can't wait to see you again. Vejo vocês, então, novamente na quinta-feira. Bye, bye!